minha família apoiou minha ex-esposa para que ela pudesse ganhar mais no divórcio e ajudar a arruinar minha reputação, mas há 5 anos, minha ex-esposa e eu passamos pelo que pensei que seria um divórcio bastante normal e cooperativo. Na época, eu tinha 37 anos e ela, 36. Depois de 12 anos de casamento, simplesmente nos afastamos. Realmente não foi culpa de ninguém. Ambos concordamos que era hora de seguir em frente e decidimos dividir tudo meio a meio, inclusive a guarda dos nossos 2 filhos, que na época tinham 6 e 4 anos. Chegamos até a conversar sobre usar um mediador para manter tudo simples e tranquilo. Achei que estávamos lidando com a situação como adultos. Honestamente, estava bastante orgulhoso da maturidade com que estávamos conduzindo tudo. Mas dizer que eu estava enganado seria pouco. Porque minha esposa decidiu, do nada, que queria mais. Minha ex começou a fazer acusações completamente absurdas sobre mim. Alegou que eu havia sido financeiramente abusivo durante todo o casamento, dizendo que eu controlava todo o dinheiro e a deixava com uma espécie de mesada. Disse que eu era emocionalmente abusivo e um pai negligente. Chegou até a insinuar que eu havia cometido irregularidades financeiras, como se estivesse escondendo dinheiro. Nada disso era verdade. Nem uma única palavra. A realidade é que sempre tivemos contas conjuntas. Nunca controlei os gastos dela nem limitei o que ela podia fazer com o nosso dinheiro. Na verdade, sempre a incentivei a cuidarmos das finanças juntos, porque achava que éramos uma equipe. E quanto a ser negligente ou abusivo, esse simplesmente não sou eu. Amo meus filhos e sempre estive presente na vida deles. Nunca ouvi uma única reclamação da parte dela sobre nada disso durante o casamento. Todas essas acusações surgiram quando ela queria mais no divórcio. E então, as coisas pioraram. Ela apresentou documentos ao tribunal me acusando de todo tipo de coisa, ser um pai distante, abusar verbalmente dela, controlar cada movimento dela. Distorceu pequenos momentos do nosso casamento e os transformou em algo horrível. Era como viver um pesadelo, onde a pessoa em quem você mais confiava de repente se transforma em alguém que você não reconhece. O que tornou tudo ainda mais difícil foi a forma como minha família reagiu. Achei que, pelo menos, eles estariam do meu lado. Eles me conheciam, tinham me visto como marido e pai. Certamente enxergariam através das mentiras, certo? Pois não. Ficaram do lado dela. Meus próprios pais e irmãos acreditaram nela em vez de mim. Diziam coisas como, bem, ela sempre foi muito boa com as crianças, por que mentiria sobre algo tão sério? Era como se nem se importassem em ouvir o meu lado da história. Minha irmã chegou ao ponto de testemunhar contra mim no tribunal. Afirmou que me viu sendo controlador, o que era completamente absurdo. Não sei se ela realmente acreditava nisso ou só queria agradar minha ex, mas graças a isso arruinaram completamente minha vida. Entre o depoimento dela e as acusações da minha ex, o tribunal decidiu fortemente a favor dela. Perdi quase tudo. Ela ficou com a guarda total das crianças e eu só podia vê-los com visitas supervisionadas, como se eu fosse um perigo para meus próprios filhos. Além disso, tive que pagar muito mais pensão do que havíamos acordado inicialmente. Tudo isso me destruiu. Não foi apenas perder meus filhos ou o acordo injusto. Foi também a traição por todos os lados, minha ex, minha família, o sistema judiciário. Sentia que estava sozinho neste mundo, lutando contra todos. As consequências de tudo isso foram absolutamente brutais. Nos anos seguintes, foi difícil me manter de pé enquanto tentava ser forte para que meus filhos não me vissem daquele jeito. Só podia vê-los a cada 2 fins de semana, e cada despedida depois dessas visitas era uma nova ferida. Doía tanto ir vê-los que, às vezes, pensava em não ir mais. Mas eu não podia simplesmente abandoná-los, ainda era o pai deles e precisava estar presente, mesmo que doesse. Fiz uma promessa a mim mesmo, não desistiria. Comecei a documentar tudo. Guardei cada e-mail, gravei cada interação e até busquei registros antigos de todo o nosso casamento. Queria estar preparado caso, um dia, a verdade viesse à tona. Ao mesmo tempo, comecei a fazer terapia. Precisava de ajuda para lidar com a traição, a solidão e a dor de tudo o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Estava claro que eu não conseguiria sair disso sozinho. Enquanto isso, minha ex prosperava. Fingiu ser uma vítima de forma tão convincente que a comunidade inteira passou a apoiá-la. Onde quer que eu fosse, supermercado, escola, eventos comunitários, sentia os olhares, os sussurros, ou simplesmente me evitavam. Alguns até se atreviam a me confrontar, dizendo coisas como,
Como você pôde tratar ela e seus filhos assim? Era desesperador, mas me mantive em silêncio. Discutir não ajudaria, e eu não queria causar mais drama que pudesse afetar meus filhos. Para piorar, ela começou um blog sobre como sobreviver a um casamento abusivo. Escrevia sobre como era forte por ter me deixado e como estava reconstruindo sua vida. Me pintava como um monstro e as pessoas acreditavam. Recebia simpatia, atenção e até elogios por ser tão corajosa. Era enlouquecedor. Mas me obriguei a manter o foco, com meus filhos como minha âncora, para não me perder à deriva. Eles eram a única coisa que me mantinha de pé. Então, no mês passado, tudo mudou. Minha ex começou a sair com um cara que conheceu no grupo de terapia. O curioso é que ele veio até mim com informações muito úteis. Acontece que minha ex havia confessado a ele que inventou as acusações de abuso. Admitiu que fez isso para garantir seu futuro e assegurar a guarda total e o apoio financeiro. Aparentemente, quando esse homem percebeu que ela estava começando a manipulá-lo da mesma forma, decidiu que já era o suficiente. Veio até mim com mensagens de texto e gravações nas quais ela se gabava de como havia manipulado minha família. Ele fez isso porque estava com medo de ser mais uma vítima dela, e começou a gravá-la para ter provas. Mas quando percebeu que ela era completamente desequilibrada, decidiu me procurar. Ele sabia que minha família tinha um histórico de ser muito protetora, especialmente depois que minha tia sofreu abuso financeiro anos atrás, e usou isso a seu favor. Disse exatamente o que eles precisavam ouvir para se voltarem contra mim. Pior ainda, admitiu que havia treinado nossos filhos para dizerem coisas negativas sobre mim durante as avaliações de custódia. Quando vi as provas, senti alívio, embora também estivesse tomado pela raiva. Finalmente a verdade vinha à tona, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia acreditar até onde ela tinha ido. Imediatamente enviei tudo ao meu advogado. Agora estamos em processo de reabrir o acordo de divórcio. Mas isso não é tudo. Também decidi tomar medidas legais contra os membros da minha família. Meu advogado acredita que temos um caso sólido por difamação e por causar intencionalmente sofrimento emocional, especialmente contra minha irmã. O falso testemunho dela teve um papel enorme no quão mal o divórcio terminou para mim. Como você pode imaginar, minha família está completamente em pânico. De repente, estou recebendo desculpas chorosas de todos os lados. Meus pais não param de dizer que só queriam proteger alguém que achavam ser uma vítima. Meu irmão diz que eles também foram manipulados e que também são vítimas da minha ex. Os meus pais estão a implorar-me para retirar o processo, dizem que isso vai destruir tudo. Mas aqui está o problema, eu quero destruí-los, da mesma forma que eles ajudaram a destruir-me. As ações deles não me magoaram só a mim. Custaram-me anos com os meus filhos, destruíram a minha reputação na comunidade, deixaram-me completamente sozinho, e não se importaram minimamente. Gastei milhares em terapia a tentar curar-me. Não é tão simples como dizer desculpa. Desculpa não me devolve nem 1% de tudo que as ações deles provocaram. Nem sequer acho que mereçam ser perdoados. Nunca tiveram mais provas do que a palavra da minha ex-mulher, e mesmo assim ajudaram-na no processo, testemunhando com meias-verdades, com situações distorcidas para se encaixarem na versão dela. Durante os últimos 5 anos, tive de reconstruir a minha vida do zero. Não foi nada fácil. A minha carreira foi severamente afetada pelas acusações da minha ex, o que também prejudicou os meus rendimentos. Numa comunidade pequena, os rumores espalham-se depressa, e é muito difícil recuperar a reputação depois de as pessoas acreditarem no pior. Empregos para os quais eu era qualificado nunca me contactaram. E oportunidades pelas quais trabalhei durante anos desapareceram de um dia para o outro. Mas o mais difícil não foi a carreira, nem os olhares de julgamento. Foi tudo aquilo que perdi com os meus filhos. Houve tantos momentos em que devia ter estado presente, peças de teatro na escola, festas de aniversário, primeiros dias de aulas. Até mesmo simplesmente ler-lhes uma história antes de dormir. Essas são coisas que não se recuperam, não importa quanto tempo passe. O que mais me abalou aconteceu há pouco tempo. A minha filha, que agora tem 11 anos, sentou-se comigo e perguntou-me por que é que eu não lutei com mais força para estar presente na vida dela. Eu não soube como responder. Sim, lutei. Lutei com tudo o que tinha. Mas o sistema estava contra mim. Fiquei literalmente sem dinheiro por pagar a pensão e os honorários do advogado, tudo isto enquanto os meus rendimentos diminuíam por causa da minha ex e das suas mentiras. E agora, a minha família, ou o que quer que seja esse grupo de pessoas, diz que quer reconciliar-se.
Afirmam que agora reconhecem o erro das suas ações e que querem corrigir as coisas. Mas só veem o erro quando tem um processo judicial à frente. Tudo o que fizeram está errado a tantos níveis, que mesmo que eu ganhe esta batalha legal, sei que as cicatrizes que deixaram nunca vão sarar completamente. Os anos que perdi com os meus filhos, isso não se apaga com meia dúzia de desculpas e promessas de que vão ser melhores pessoas. Talvez o que possa compensar isso seja vê-los sofrer, pelo menos durante 5 anos, como eu sofri. Acham que isso me vai dar o encerramento que procuro? Ou será que só vai reabrir feridas antigas e causar ainda mais dor? Atualização 1. Esta atualização serve para responder a perguntas que toda a gente tem feito. Perguntas que considero importantes para dar mais contexto à história. Sim, tenho toda a documentação. As perdas econômicas, o impacto emocional e as mentiras que foram usadas para destruir a minha vida. Só o impacto financeiro já foi enorme. Entre os salários perdidos, porque tive de deixar empregos devido à reputação arruinada, as contas da terapia, os custos legais do divórcio original e os pagamentos de pensão completamente absurdos, o meu advogado estima que os danos totais rondam os 380 mil dólares. É dinheiro que provavelmente nunca vou recuperar, mas, sinceramente, o dano emocional foi ainda pior. Agora, finalmente, as coisas começam a mudar. E grande parte disso deve-se ao James. Não é o nome verdadeiro dele. É o homem com quem a minha ex começou a sair. Ele apresentou uma declaração juramentada detalhando meses de conversas com ela. Também partilhou mensagens de texto onde ela se gabava abertamente de como foi fácil virar a minha família contra mim. Descrevia-me como ingênuo, dizendo que eu nunca me defenderia porque estaria demasiado focado em proteger os nossos filhos. Chegou até a rir-se da minha previsibilidade. O James contou-me que decidiu falar porque percebeu que ela estava a começar a inventar as mesmas mentiras sobre ele. Ao que parece, quando ele a confrontou sobre umas transações financeiras suspeitas, ela começou a acusá-lo de ser controlador. Foi aí que ele percebeu que a noite também podia cair para o lado dele. Desde que a verdade veio ao de cima, os meus filhos têm passado mais tempo comigo. Estão zangados com a mãe, mas também muito confusos. A minha filha perguntou-me outro dia por que é que a mãe dizia coisas tão horríveis sobre mim. Não soube como responder sem piorar ainda mais as coisas, por isso disse-lhe que às vezes as pessoas tomam decisões erradas quando estão com medo ou magoadas. Não foi uma resposta perfeita, mas foi o melhor que consegui dar naquele momento. O meu filho também começou a abrir-se mais. Disse-me que, quando era mais pequeno, sentia-se culpado por gostar dos fins de semana comigo, porque a mãe ficava chateada se ele falasse demais sobre isso. A mãe deles não só foi horrível comigo, foi horrível com os próprios filhos. A batalha legal ainda está em curso, mas temos uma audiência marcada para a próxima semana. O meu advogado está confiante de que as novas provas vão provocar alterações no acordo de custódia, que é, de longe, o que mais me importa, embora o acordo financeiro também esteja a ser reavaliado. Quanto à minha família, as coisas são o que são. A minha irmã apareceu à porta da minha casa há uns dias, a chorar, a implorar-me para retirar o processo. Disse que podia perder o emprego se isto se tornasse público, porque trabalha numa escola, e que podia até ficar com antecedentes criminais por causa do falso testemunho. Sim, ela também usou algumas lágrimas no depoimento falso. Mas as de agora eram reais, porque estava completamente em pânico por estar prestes a perder tudo. Eu estou muito longe de me deixar manipular, como aconteceu com o juiz. Ela teve uma escolha e escolheu trair-me, e eu fiz questão de que ela percebesse isso muito bem. Ela acabou por me acusar de ser vingativo. E claro que sou. O que é que ela esperava? Que eu a perdoasse como se nada tivesse acontecido. Os meus pais estão muito preocupados, tanto por eles como pela minha irmã, porque é ela quem está mais enrascada devido à declaração falsa. Engraçado como agora estão tão preocupados. Onde estava essa preocupação quando a minha vida estava a ser destruída? Por outro lado, alguns antigos amigos da minha ex têm me contactado. Alguns admitiram que ela costumava brincar sobre como estava a manipular o sistema, especialmente quando bebia demais. Agora estão dispostos a prestar declarações sobre o que sabiam. Uma delas chegou mesmo a pedir desculpa, dizendo que sempre teve dúvidas sobre as histórias da minha ex, mas que não queria arriscar a amizade ao falar. É bom começar a ter pessoas do meu lado. Mas, no fundo, também me apetecia enviá-los para o mesmo lugar que a minha ex, a minha irmã e o resto da minha família. No entanto, tenho de jogar bem as minhas cartas, porque agora são mais provas para afundá-los ainda mais. Por agora, vou tratá-los como amigos, até que tenham servido o seu propósito.
O único apoio genuíno que tenho recebido é este aqui. O de pessoas que já ouviram muitas histórias semelhantes à minha. Atualização 2. A audiência correu melhor do que eu esperava. O juiz ficou visivelmente irritado depois de ouvir as provas apresentadas pelo James e ler as declarações juramentadas das antigas amigas da minha ex. Mas o momento que realmente causou impacto foi quando reproduziram uma gravação em que a minha ex se ria, dizendo que a minha irmã acreditaria em qualquer coisa, porque sempre quis ser a heroína da família. Essa é, de facto, uma descrição muito precisa da minha irmã. Querer ser a heroína. Ela gosta de se sentir importante e de defender causas nobres. Por isso foi seduzida com bastante facilidade pela causa da minha ex-mulher. O juiz não se conteve. Alterou temporariamente a custódia para visitas supervisionadas com a minha ex, enquanto eu fiquei com a custódia total. Isto até que se possa fazer uma nova avaliação completa da guarda. Foi a melhor notícia que tive em muito tempo. Pouco depois da audiência, o meu advogado recebeu uma chamada interessante do advogado da minha família. Ofereceram um acordo. Cobrir os meus custos com a terapia e ajudar com as despesas legais para reabrir o caso de divórcio. À primeira vista, parecia um passo na direção certa. Mas havia sinais de alerta. O valor que oferecem nem sequer se aproxima dos danos que estamos a reclamar. E, além disso, exigem um acordo de confidencialidade. Basicamente, querem que eu varra tudo para debaixo do tapete. E isso não me parece justo. O dinheiro é importante, claro, não vou negar. Mas a condenação social e, acima de tudo, os meus filhos têm sido muito mais importantes. Eles saírem impunes com um simples pagamento? Isso não me parece minimamente justo. Aceitar o acordo pouparia a mim e aos meus filhos mais drama. E evitaria batalhas legais prolongadas. Mas, ao mesmo tempo, sinto que a verdade tem de vir ao de cima. A minha irmã não me prejudicou apenas a mim. Ela é professora e já testemunhou noutros casos de divórcio, usando a sua suposta opinião especializada para influenciar decisões sobre a vida de outras crianças. Quantas famílias mais terá ela afetado com os seus preconceitos e a sua falta de integridade? Expor o que ela fez pode impedir que volte a magoar alguém no futuro. Quanto à minha ex, tentou desacreditar o James dizendo que ele era apenas um ex-namorado ressentido. Isso acabou por se virar contra ela, quando as provas apresentadas pelas amigas dela confirmaram as mesmas coisas. É bom tê-las do meu lado agora. Mas também é frustrante. Se tivessem falado mais cedo, talvez tudo isto pudesse ter sido evitado. Numa nota um pouco mais positiva, alguns vizinhos começaram a aproximar-se agora que a verdade está a vir à tona. Pessoas que se mantiveram afastadas durante anos agora aparecem para pedir desculpa ou oferecer apoio. Alguns até trouxeram comida ou convidaram-me para tomar um café. É uma daquelas respostas que tem um sabor agridoce. Chega tarde, como tudo. Mas pelo menos está a chegar. Poderia muito bem nem ter vindo. Quanto aos meus filhos, estão a adaptar-se devagarinho, mas estão a conseguir. A minha filha passa mais tempo comigo, ajuda-me com o jantar e pede conselhos para os trabalhos da escola. O meu filho ainda é um pouco reservado, mas também está a começar a abrir-se. Outro dia, pediu-me se podíamos construir juntos uma casinha para pássaros. Eu não faço a mínima ideia de como se constrói uma, mas vejo isso como um bom projeto para aprendermos juntos. Só espero que não acabemos por magoar algum pássaro no processo. Quanto ao acordo, a minha decisão está a inclinar-se para recusá-lo. Ainda preciso de uma conversa presencial com o meu advogado, para analisarmos todas as opções. Porque aquilo que ele disser sobre as probabilidades de ganharmos um processo contra os meus pais vai ser determinante. Atualização 3. Depois de pensar muito e de conversar com o meu advogado, decidi rejeitar a proposta de acordo. Acho que a grande maioria concorda comigo, e aqui estão as minhas razões. Primeiro, o acordo incluía uma cláusula de confidencialidade, o que me impediria de alertar outras pessoas sobre os perigos dos falsos testemunhos em casos de divórcio. Também me impediria de revelar a verdade sobre mim, o que não ajudaria em nada a recuperar a minha imagem. Segundo, o acordo nem sequer chega perto de cobrir todos os danos que a minha família causou. Parece mais uma tentativa de salvar as aparências do que um verdadeiro ato de reparação. Se incluirmos o custo emocional, o que os meus pais ofereceram não representa nem 15%.
Mas a razão mais importante pela qual recusei é porque os meus filhos merecem ver que defender o que é certo importa. Quero ensiná-los que a integridade e a responsabilidade não são negociáveis, mesmo quando é difícil. Hoje foi a nossa primeira audiência do processo civil, e foi intensa. O advogado da minha família tentou argumentar que eles também foram vítimas de manipulação, como se isso os desculpasse por terem tido boas intenções. Se foram mesmo vítimas manipuladas, então deviam processar a minha ex para recuperar o que vão perder. Felizmente, o juiz não tem paciência para esse tipo de desculpa e deixou claro que os adultos são responsáveis pelas suas próprias decisões, e que ter boas intenções não justifica cometer perjúrio. Senti-me como se estivesse do outro lado da minha própria história, a ver o juiz repreendê-los em vez de me repreender a mim. O James voltou a ser fundamental hoje. Partilhou mais detalhes sobre como a minha ex se gabava de manipular a minha família, dizendo que eram alvos fáceis. Também apresentou novas provas, e agora algumas mulheres do mesmo grupo de terapia começaram a falar. Contaram como a minha ex lhes ensinava a exagerar os seus processos de divórcio, incluindo inventar histórias de abuso. O Ministério Público está agora a investigar possíveis acusações de perjúrio, tanto contra minha ex como contra minha irmã. Os meus filhos estão a melhorar com a terapia, embora ainda estejam claramente a processar muitas coisas. A minha filha surpreendeu-me no outro dia ao dizer que quer falar na próxima audiência de custódia. Quer que o juiz saiba o quanto gosta de passar tempo comigo e o quão segura se sente em casa. Não é justo que ela tenha de se defender, sim, mas também mostra a força que tem. O meu filho, embora mais calado, tem feito mais perguntas sobre o processo legal, e eu tento responder com a maior honestidade possível, sem o sobrecarregar. A minha ex, claro, continua agarrada à sua versão. Agora está a tentar fazer parecer que tudo isto é por vingança da minha parte. Chegou até a apresentar uma moção para adiar a audiência de custódia. Felizmente, o juiz rejeitou a moção, dizendo que com todas as novas provas é importante avançar e reavaliar a guarda o mais depressa possível. Uma das coisas mais inesperadas foi a reação no local de trabalho da minha irmã. Começou a espalhar-se a notícia sobre a sua participação no caso, e isso gerou grande agitação na escola onde trabalha. Os pais começaram a questionar se alguém como ela devia estar à frente dos seus filhos, a educá-los. Se me perguntarem a mim, tenho a resposta bem clara. Sei que há quem pense que estou a ser demasiado duro por continuar com as ações legais e rejeitar o acordo. Mas, mesmo que em parte seja vingança, é também uma forma de obter justiça. Neste momento, as duas coisas são a mesma coisa. Atualizarei novamente depois da audiência de custódia. Mais uma vez, obrigado a todos os que têm estado ao meu lado, o vosso apoio tem me dado força para continuar a lutar pelo que é certo. Atualização 4. Já passou algum tempo desde a última vez que escrevi, e queria partilhar boas notícias. Depois de uma batalha longa e exaustiva, o juiz decidiu a meu favor. Foi-me oficialmente concedida a custódia principal dos meus filhos. A minha ex ainda mantém os direitos de visita, mas, por agora, continuam a ser visitas supervisionadas. Dada toda a evidência apresentada durante as audiências, é um enorme alívio saber que os meus filhos terão finalmente estabilidade e um ambiente seguro onde possam crescer. O que mais ajudou foi o facto de a minha filha ter falado com coragem sobre o quanto adora estar comigo e como se sente segura e apoiada na minha casa. O meu filho partilhou os seus sentimentos com a terapeuta, que depois levou essa informação ao tribunal sob a forma de parecer profissional, explicando o quanto ele tem progredido a viver num ambiente mais calmo e estruturado. O juiz teve tudo isso em consideração ao tomar a sua decisão, e, ao fim de tantos anos, fez-se justiça. Depois de sairmos do tribunal, fomos jantar fora e celebrar juntos. Acho que todos merecíamos isso, depois de tudo que temos enfrentado. Ainda restam o processo de divórcio e também a ação judicial contra os meus pais e a minha irmã, por isso ainda não podemos baixar os braços. Para quem perguntou pelo meu irmão, ele tem sido menos envolvido em tudo isto, talvez por isso tenha mencionado menos. Tentou, sim, defender o resto da família, mas sempre foi mais uma figura na sombra, tanto agora como no passado. A minha próxima atualização virá quando terminar alguns desses processos, ou simplesmente quando tudo acabar, dependendo do tempo e da vontade de escrever. Agora sou um pai a tempo inteiro, e peço desculpa se não escrever tanto por aqui, mas a minha prioridade é estar com os meus filhos. Ainda assim, prometo trazer-vos todas as informações, de uma forma ou de outra, porque agradeço profundamente todo o apoio que me tem dado com os vossos comentários. Atualização 5. Prometi-vos pelo menos uma grande atualização, e é exatamente isso que me sentei para escrever hoje. Mas antes,
tenho de vos contar que me mudei de cidade, com os meus filhos. Sentei-me com eles para perguntar se gostariam de mudar de sítio e começar de novo, e disseram que sim. Não queria tomar essa decisão sozinho, porque sei que tem amigos, mas tudo que a minha ex-mulher e a minha família fizeram também os afetou na escola, por isso esta é uma nova oportunidade para todos. Já estamos aqui há 3 meses, e felizmente, todos nos estamos a adaptar muito bem. Os processos judiciais correram a nosso favor, mas o que realmente importa é o quão favoráveis foram. O processo de divórcio reaberto contra minha ex foi fácil de ganhar, porque todas as provas estavam contra ela. A decisão original foi revertida. Assim, toda a pensão de alimentos que paguei durante estes anos, juntamente com os juros, os honorários legais e outras despesas, foram me reembolsados pela minha ex. Ela teve de vender a casa que tinha comprado com o primeiro acordo de divórcio só para me poder pagar, e mesmo assim não foi suficiente. Vendeu o carro, joias de família e outros bens, além de ter liquidado a sua conta de reforma. Não sei exatamente o estado atual das suas finanças, mas pelo que consigo estimar, ficou completamente arrasada. Não lhe agradeço por pagar, agradeço ao juiz, que ordenou a penhora dos bens dela para que o pagamento fosse feito. Além disso, condenou-a a 30 dias de prisão por mentir em tribunal, e ela ficou com antecedentes criminais e em liberdade condicional. Foi uma sentença exemplar, mas só possível devido à quantidade esmagadora de provas que existiam. Só faltava mesmo que a mãe dela, que Deus a tenha, se levantasse do túmulo para testemunhar contra ela. O processo contra os meus pais não foi tão simples, mas também acabaram por pagar pelos danos. Não testemunharam diretamente, mas falaram mal de mim, arruinando ainda mais a minha vida quando já estava no chão. Pois bem, para eles a sentença foi o pagamento de mais de $125 mil em danos e honorários legais deste processo, o triplo do valor da proposta inicial que me tinham feito. E por fim, a minha irmã. Ela, que sim, prestou falso testemunho no julgamento original, além de já ter perdido o emprego, como já tinha contado na atualização anterior, teve de pagar mais de $180 mil em indenizações por falso testemunho, conspiração com a minha ex e outras questões que seria demasiado longo enumerar aqui. Um castigo exemplar para alguém com o tipo de salário que ela tinha. Também foi obrigada a vender um pequeno apartamento que tinha comprado pouco antes de eu os levar a tribunal e, tal como a minha ex-mulher, foi condenada a 30 dias de prisão e ficou com antecedentes por ter mentido sob juramento. Os únicos que não tiveram de vender a casa ou apartamento foram os meus pais, que tinham poupanças suficientes para a reforma. Pelo menos agora todos têm um sítio para onde ir, agora que não tem casa própria. A minha irmã já se mudou, e a minha ex-mulher, obviamente, não. Falando nela, ainda tem de encontrar um emprego, com antecedentes criminais e depois de ter passado 30 dias na prisão. Recomendo-lhe que atualize o currículo, tal como a minha irmã, já que agora estão na mesma situação. Sei que a minha ex anda a tentar mudar-se para perto para poder visitar os filhos, mas não foi por acaso que escolhemos uma zona cara para viver. Agora que recuperei mais de $800 mil entre todos eles, sei que a minha ex não vai conseguir suportar o custo de vida daqui. Além disso, esta zona tem excelentes escolas para os meus filhos e melhores oportunidades de trabalho para mim. Da última vez que nos visitou, teve de dormir no carro porque não tinha dinheiro para um hotel. Pediu-me para dormir no quarto de hóspedes e eu disse que não. Agora sim, esta é uma despedida. Cumpri a minha palavra de vos atualizar sobre tudo o que aconteceu na minha vida, uma vida que agora tem um novo começo, e cuja felicidade não poderia ser maior. História 2. Minha madrasta grávida passou de me amar para de repente me odiar. Então meu pai disse que eu devia estar fazendo algo errado, porque ninguém odeia uma criança sem motivo. Isso aconteceu no começo de 2020, durante os primeiros lockdowns da Covid, então já faz quase 2 anos. Mas o assunto voltou à tona recentemente e tenho pensado muito sobre isso, então pensei em pedir opiniões de fora. Sou uma garota de 17 anos e costumava ter uma relação realmente boa com minha madrasta Tami. Eu realmente a via como uma figura materna na minha vida há anos e fiquei tão empolgada quando ela descobriu que estava grávida no final de 2019. Um pouco de contexto. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos e meu pai se casou com a Tami quando eu tinha 10. Foi bem difícil no começo, porque eu ainda tinha esperanças de que meus pais voltassem a ficar juntos. Eu sei, fantasia típica de criança, mas a Tami sempre foi super paciente comigo. Nós fazíamos todo tipo de coisa juntas: compras, cozinhar, assistir filmes. Ela até me ensinou a dirigir, coisa que minha mãe biológica não teve tempo para fazer por causa do trabalho exigente dela como cirurgiã. A Tami trabalhava como professora do ensino fundamental e sempre teve um jeito natural com crianças.
Ela me ajudava com o dever de casa e a gente tinha umas piadinhas internas que irritavam meu pai porque ele nunca entendia. Minha mãe também é ótima, não me entenda mal. Ela sempre esteve muito ocupada com a carreira, mesmo antes da Covid. Ela me ama muito, mas não é do tipo que assa biscoitos ou faz artesanato. Ela é mais do tipo que ajuda com inscrições para a faculdade e tem conversas sérias sobre o meu futuro. As duas abordagens têm seu valor e, na verdade, eu era sortuda por ter 3 pais que se importavam comigo. Enfim, tudo mudou em março de 2020, quando o lockdown começou e eu tive que ficar com meu pai e a Tami antes do planejado. Normalmente eu dividia meu tempo entre as duas casas, uma semana com a minha mãe, uma semana com o meu pai. Mas quando a Covid chegou, minha mãe passou a trabalhar mais de 80 horas por semana no hospital. Ela estava preocupada em me expor ao vírus, então concordamos que eu ficaria na casa do meu pai até as coisas se acalmarem. Na época achávamos que seriam só algumas semanas, no máximo ninguém sabia quanto tempo aquele caos todo iria durar. No começo tudo estava normal, até meio divertido de um jeito estranho. As escolas fecharam, então a Tami também estava em casa. Meu pai trabalhava de casa, trancado no escritório quase o dia inteiro, mas jantava com a gente e participava das noites de filme. Eu e a Tami ainda nos dávamos muito bem. A gente assava biscoitos, testava receitas novas, maratonamos Tiger King como todo mundo, e até começamos uma pequena horta no quintal. Ela parecia genuinamente feliz com a gravidez. Ela estava com cerca de 3 meses quando o lockdown começou e às vezes deixava eu sentir a barriguinha quase imperceptível dela. Mas então, algo mudou. Quando a Tami estava com uns 4 meses de gravidez, não foi algo gradual, parecia que alguém tinha virado uma chave. Ela começou a gritar comigo por literalmente nada. Coisas com as quais ela nunca se importou antes, de repente, a incomodavam demais. Tipo, ela nunca ligou se eu deixava um copo na sala, mas de repente isso virou um problemão, como se eu estivesse deixando a casa imunda. Uma vez, deixei meus sapatos ao lado da porta em vez de colocá-los na sapateira, e ela agiu como se eu tivesse cometido um crime. Quantas vezes eu tenho que te falar sobre esses malditos sapatos? Ela gritou e jogou meus tênis para fora, na varanda. E olha que essa era a mesma mulher que costumava brincar sobre meu quarto bagunçado e dizer que pessoas criativas nunca são organizadas. E eu nem era bagunceira ou barulhenta. Minha mãe me criou para limpar atrás de mim e ser respeitosa. Eu fazia tudo o que me pediam sem reclamar e seguia todas as regras. Os pais dos meus amigos sempre comentavam como eu era educada comparada aos filhos deles. Meus professores me usavam como exemplo de bom comportamento na escola primária, vergonhoso, mas verdade. Mas não importava o que eu fizesse, a Tami se irritava comigo. Chegou ao ponto em que ela não aguentava ficar no mesmo cômodo que eu. Eu entrava na cozinha para pegar água e ela suspirava alto e saía. Eu estava assistindo TV, ela entrava, me via, e dava meia volta imediatamente. Às vezes murmurava coisas baixinho, que eu não conseguia entender, mas eu sabia que eram sobre mim. Lembro que acabei ficando no meu quarto a maior parte do tempo. Só saía para fazer tarefas domésticas ou pegar algo na cozinha. Eu esperava até ouvir eles no quarto ou saber que estavam ocupados para sair e pegar comida. Até comecei a guardar lanches e garrafas de água no meu quarto para não ter que sair tanto. Minha rotina diária ficou tão restrita. Eu acordava por volta das 9 da manhã, mais tarde que o normal, porque qual era o sentido de levantar cedo? Depois ficava no meu quarto esperando eles terminarem o café da manhã. Depois que acabavam, eu corria para pegar algo para comer e levava de volta para o quarto. Passava o dia fazendo tarefas da escola online, assistindo Netflix no notebook ou trocando mensagens com amigos. Na maioria dos dias eu nem tirava o pijama, pra quê, né? Ninguém ia me ver mesmo. Uma vez por dia, geralmente quando a Tami tirava um cochilo, eu limpava rapidamente as áreas da casa que estavam sob minha responsabilidade. Fiquei paranoica com a ideia de deixar qualquer vestígio da minha existência. Eu limpava o chuveiro depois de usar, certificava-me de que não deixava nenhum fio de cabelo no ralo, nenhum resto de pasta de dente na pia. Limpava o micro-ondas se o usasse, passava pano em qualquer bancada que eu tocasse. Mesmo basicamente me tornando um fantasma na casa, ela ainda ficava com raiva. Um dia, ela entrou no meu quarto furiosa e começou a gritar que o meu quarto estava tão fedido que a deixava enjoada. Olhei ao redor, confusa, porque literalmente tinha limpado o quarto naquela manhã, aspirei, troquei os lençóis, abri a janela para entrar ar fresco, tudo. Apontei que a única bagunça era um meio pacote de salgadinhos na minha escrivaninha, e isso a fez cair no choro. Você não entende como isso é difícil pra mim, ela soluçou antes de sair correndo do quarto. Meu pai entrou alguns minutos depois, com aquela cara de sempre estressado. Ele a tratava como se fosse de porcelana, sempre arrumando desculpas, dizendo que ela estava tendo dificuldades com o lockdown, a gravidez, e por não poder ver a família. A gravidez é muito dura para o corpo de uma mulher, ele me explicou pela 100ª vez, como se eu fosse burra demais para entender biologia básica. Os hormônios a deixam sensível a cheiros, as emoções dela estão uma bagunça, e ela está com medo por causa do bebê, com esse vírus circulando.
Eu entendo que os hormônios da gravidez existem, mas isso parecia diferente. Parecia pessoal. Como se, de repente, ela me odiasse. Perguntei ao meu pai se eu tinha feito algo errado, se havia algo específico que eu pudesse consertar ou mudar, mas ele só disse que eu precisava ser mais compreensiva e dar espaço para ela. Mas quanto mais espaço eu podia dar? Eu já estava praticamente inexistente dentro daquela casa. Minha saúde mental piorou muito durante esse período. Eu me sentia como um lixo que a qualquer momento meu pai ia jogar fora. E eu vivia com medo de que minha mãe ficasse doente trabalhando no hospital durante a pandemia. Meu cabelo começou a cair em tufos. Encontrava fios no travesseiro de manhã, entupindo o ralo do chuveiro. Perdi uns 7 quilos porque eu estava ansiosa demais para comer direito. Não conseguia dormir e quando dormia tinha pesadelos. Eu basicamente só existia. Alguns dias eu simplesmente encarava a parede por horas. É difícil explicar o quão vazia eu me sentia. Tentei conversar com meu pai algumas vezes. Esperava até a Tami estar dormindo e pedia pra gente conversar. Ele sempre dizia que não era um bom momento, ou a gente fala depois, mas esse depois nunca chegava. Uma vez, tentei falar durante o jantar, burrice, eu sei, e a Tami saiu da sala batendo o pé. Meu pai me lançou aquele olhar decepcionado, como se eu tivesse estragado tudo, e foi atrás dela para consolá-la. Mandei mensagens para minha mãe, mas ela estava trabalhando turnos de 16 horas, e quando me ligava, soava tão exausta que eu não queria colocar mais peso nos ombros dela. Uma vez ela me perguntou se estava tudo bem, e eu quase desabei, quase contei tudo. Mas aí ela comentou que um paciente de 30 anos tinha morrido naquele dia, e eu me senti tão egoísta por sequer pensar nos meus próprios problemas. Tentei conversar com amigas por videochamada, mas não era a mesma coisa que ver pessoalmente. E todo mundo estava lidando com seus próprios problemas de Covid. Minha melhor amiga, Zoe, foi a única que realmente entendeu o quão mal eu estava. Ela me deixava desabafar por horas e nunca me fazia sentir que eu estava exagerando. Acho que sem aquelas ligações eu teria desmoronado de vez. Então veio o ponto de ruptura. Era um sábado no final de julho, ou seja, eu já vivia daquele jeito há uns 4 meses. Eu estava sentada na mesa da cozinha por volta das 10 da manhã. Todo mundo já tinha tomado café, e eu achei que o caminho estava livre. Eu só estava lendo uma história no celular enquanto esperava o cereal amolecer. Odeio cereal crocante, eu sei, é estranho. Era um desses raros momentos em que eu me sentia quase normal, como se eu pudesse existir na casa fora do meu quarto. A Tami entrou, me viu ali e soltou um suspiro alto. Ela já estava com uns 7 meses de gravidez e vivia com a mão na barriga, como se estivesse protegendo o bebê de mim, sei lá. Ela começou a limpar a cozinha, que já estava brilhando, porque eu tinha limpado mais cedo. Batia portas de armário com força, resmungava sobre certas pessoas e viver na sujeira. Aí veio até mim, pegou minha tigela de cereal e jogou tudo no lixo. Tipo, não só despejou o cereal, ela jogou a tigela inteira de cerâmica no lixo. E era uma das boas, não era de plástico. Eu surtei. Depois de meses andando em ovos e sendo tratada como lixo na casa do meu próprio pai, algo dentro de mim quebrou. Comecei a gritar com ela, perguntando qual era o problema dela comigo. Chamei ela de vadia abusiva do caralho. E disse outras coisas que talvez eu não devesse repetir. Falei que ela estava tentando me fazer sofrer, que queria me expulsar, que estava cansada de ser tratada como merda quando eu não tinha feito nada errado. Perguntei o que tinha mudado porque ela de repente me odiava quando antes éramos tão próximas. Meu pai correu para a cozinha e se colocou entre nós. A Tami estava chorando de novo, abraçada à barriga como se eu estivesse ameaçando o bebê só por gritar. Ela exigiu que eu saísse de casa, que eu nunca mais chegasse perto dela ou do bebê. Ela é instável, disse ao meu pai, entre lágrimas. Não me sinto segura com ela aqui. Meu pai me levou até o meu quarto, com o rosto vermelho de raiva. E então ele disse algo que arruinou nossa relação para sempre. Disse que eu devia estar fazendo alguma coisa com a Tami, porque ninguém odeia uma criança sem motivo. E que se eu continuasse estressando ela eu teria que sair. Que a Tami e o bebê eram a prioridade dele agora. E que se eu não conseguisse me comportar direito não poderia continuar ali. Ele até sugeriu que talvez eu estivesse com ciúmes do bebê e estivesse descontando por isso, o que era ridículo. Eu tentei ser paciente. Ele disse, mas você precisa crescer e pensar em alguém além de você mesma, só uma vez. Isso vindo do homem que me via murchando e me fechando mais a cada dia, mas nunca perguntou se eu estava bem. Depois que ele saiu, fiquei sentada na cama por mais de 1 hora só chorando. Então fiz uma postagem nas redes sociais perguntando se alguém tinha um lugar onde eu pudesse ficar, mesmo em tempos de Covid, e expliquei toda a situação em detalhes. Escrevi sobre como a Tami tinha mudado, como meu pai tinha ficado do lado dela e como eu não podia mais continuar ali. Não queria preocupar minha mãe no hospital, então achei melhor encontrar um lugar temporário. Arrumei uma mochila com roupas, meu laptop, carregadores e algumas coisas importantes, como meu ursinho de pelúcia da infância e o colar que minha mãe me deu no meu aniversário de 16 anos.
Não levei muita coisa, porque achei que talvez voltasse em alguns dias, depois que todo mundo se acalmasse. Então eu saí pela janela do meu quarto e simplesmente fui embora. Era por volta das 3 da tarde, num dia quente de julho. Lembro de andar pela rua pensando como era estranho que tudo parecia tão normal, quando a minha vida inteira tinha acabado de implodir. Depois de um tempo, comecei a receber várias mensagens de pessoas perguntando o que tinha acontecido e se oferecendo para me receber por alguns dias. Mas decidi mandar mensagem para Zoe perguntando se eu podia ir para a casa dela, e ela disse sim na hora. Cerca de 30 minutos depois, meu celular começou a explodir com ligações e mensagens do meu pai e da Tami, mas eu só desliguei o aparelho. Eu não queria falar com eles. Sabia que se ouvisse a voz do meu pai, ou ia começar a chorar de novo ou ia dizer algo que não poderia voltar atrás. Cheguei na casa da Zoe por volta das 4 da tarde. Os pais dela sempre foram legais comigo, e quando expliquei brevemente o que tinha acontecido, a mãe dela me abraçou e disse que eu podia ficar ali o tempo que precisasse. Eles colocaram um colchão inflável no quarto da Zoe e a mãe dela fez minha comida favorita pro jantar. Ninguém me pressionou a falar sobre o assunto, o que eu realmente agradeci. Pedi para usar o celular da Zoe e mandei mensagem para minha mãe, explicando o que tinha acontecido e que eu estava em segurança. Ela só conseguiu me ligar depois de umas 7 horas, porque estava em cirurgia quase o dia inteiro. Quando finalmente me ligou, ela estava chateada, mas compreensiva. Não ficou brava comigo, o que foi um alívio. Disse que minha tia Kelly me buscaria no dia seguinte e que eu poderia ficar com ela até decidirem o que fazer. Passei aquela noite na casa da Zoe e ficamos acordadas até tarde conversando. Foi tão bom estar num lugar onde eu era bem-vinda, onde ninguém andava em ovos ou me olhava torto. Eu quase me senti culpada por estar tão aliviada por estar fora daquela casa. Na manhã seguinte, minha mãe ligou de novo e falou com os pais da Zoe para agradecê-los. Depois falou comigo e disse que tinha conversado com meu pai. Aparentemente, ele e a Tami estavam desesperados. Tinham ligado para a polícia, que não levou a sério já que eu tinha 17 anos e tinha postado nas redes sociais que estava segura, e tinham ido de porta em porta, na casa de familiares e amigos procurando por mim. Minha mãe contou ao meu pai que eu estava bem e que eu ficaria com minha tia por 2 semanas, até ela conseguir voltar para casa ou arrumar outra solução. Disse que ele ficou aliviado por eu estar segura, mas ainda estava com raiva por causa da forma como eu fui embora e do que disse para Tami. O que minha mãe só me contou mais tarde foi que depois da minha postagem nas redes sociais explicando tudo, muitas pessoas começaram a procurar meu pai e a Tami. Ex-professores meus, pais de amigos, vizinhos, todos perguntando o que estava acontecendo e por que eu tinha sentido a necessidade de fugir de casa. Publicamente eles tentaram minimizar, dizendo que era drama de adolescente, mas, em privado, estavam recebendo muitas perguntas às quais não conseguiam responder sem se queimar. Meus avós, os pais do meu pai, ficaram especialmente revoltados. Sempre foram super protetores comigo, e quando souberam o que aconteceu, dirigiram por 3 horas para confrontar meu pai pessoalmente. Segundo minha tia, houve uma briga enorme, com meu avô dizendo ao meu pai que ele tinha falhado como pai. Eles não se falam até hoje, por causa de como ele me tratou, o que torna os eventos de família extremamente constrangedores. Fiquei com minha tia Kelly durante aquelas 2 semanas. Ela é irmã da minha mãe e sempre foi aquela tia legal que deixava eu ficar acordada até tarde e assistir filme proibido para menores quando eu era mais nova. Ela morava a uns 30 minutos da casa do meu pai, num apartamento pequeno, então ficou meio apertado, mas ela deu um jeito. Transformou o escritório dela num quarto improvisado para mim e foi super compreensiva. Depois disso, não aconteceu muita coisa por uns 4 dias. Foi estranho. Eu ficava esperando algum grande confronto, ou que meu pai aparecesse exigindo que eu voltasse para casa, mas só houve silêncio. Eventualmente minha tia dirigiu até a casa do meu pai comigo esperando no carro, e empacotou mais algumas das minhas coisas. Ela disse que meu pai e a Tami foram educados, mas frios. Alguns dias depois, minha tia voltou sozinha e empacotou meu quarto inteiro, porque eu me recusei a voltar àquela casa. Ela trouxe de volta todas as minhas roupas, livros, posteres, tudo que coube no carro dela. Alguns móveis e itens maiores tiveram que ficar para trás, mas eu não liguei. Só queria minhas coisas pessoais. Minha mãe conseguiu tirar 2 semanas de licença do hospital, o que era praticamente impossível durante a pandemia, mas, de algum jeito, ela conseguiu. Alugou um pequeno apartamento de 2 quartos perto do hospital, para que eu pudesse ficar com ela quando voltasse ao trabalho. Não era o ideal, ela ainda trabalhava muitas horas, mas era melhor do que estar com meu pai e a Tami. Nos meses seguintes, meu pai tentou ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Mandou algumas mensagens pedindo desculpas, dizendo que sentia minha falta, que a Tami estava melhorando, mas eu simplesmente não conseguia responder. A ferida ainda estava muito recente, e as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Ninguém odeia uma criança sem motivo. Que tipo de pai diz uma coisa dessas? Nunca mais falei com meu pai desde então. E até hoje nunca conheci meu meio-irmão, que já está com quase 3 anos.
Já vi fotos dele nas redes sociais, temos amigos em comum da família, e ele se parece muito comigo quando eu era pequena, o que é estranho de ver. Às vezes eu me pergunto o que contaram pra ele sobre mim, se é que contaram alguma coisa. Será que ele sabe que tem uma irmã mais velha? A Tami e o meu pai ainda tentam consertar a nossa relação. Mandam cartões de aniversário e de Natal, mensagens ocasionais. No ano passado me mandaram um artigo sobre algo chamado depressão pré-natal ou algo assim. Aparentemente descobriram com algum médico que às vezes, mulheres grávidas desenvolvem ódio irracional por pessoas ou animais de estimação, por causa dos hormônios, ou sei lá. Não sei se isso é verdade ou só uma desculpa, mas de qualquer forma, o estrago já está feito. Você não pode tratar alguém como lixo durante meses e esperar que um artigo da Wikipédia resolva tudo. Vou fazer 18 anos daqui a 3 semanas, e estamos planejando uma festinha na casa da minha mãe. A namorada do meu primo, Sarah, me perguntou ontem se eu não queria convidar meu pai. Você não acha que já é hora de fazer as pazes? Ela disse. Ele ainda é seu pai. Quando eu disse que de jeito nenhum, ela perguntou por quê e eu contei toda a história. Provavelmente dei mais detalhes do que devia, mas queria que ela entendesse que isso não era só uma birra adolescente. Ela disse que embora o que eles fizeram tenha sido errado, o que eu fiz também foi coisa de gente escrota, porque os deixei preocupados, estressados, e ainda os obriguei a ir de casa em casa no meio de uma pandemia. Disse que eu coloquei uma mulher grávida, que estava passando por problemas de saúde mental, em risco com o meu teatrinho, e que eu devia ter lidado com tudo de forma mais madura. Você já era quase adulta, ela disse. Poderia ter ligado para sua mãe, ou chamado um Uber, em vez de sumir e fazer um post dramático nas redes sociais. Ela também apontou que eu nunca nem tentei conhecer meu irmão, e que isso não é justo com ele. Agora estou repensando tudo. Talvez eu tenha sido a babaca. Atualização 1. Oi, pessoal. Sinceramente achei que nunca faria uma atualização, mas aqui estou eu. Isso é mais ou menos um mês depois da minha postagem original, e muita coisa aconteceu. Bom, não muita, mas o suficiente. Primeiro, eu não consigo acreditar na quantidade de respostas que recebi. Honestamente achei que teria meia dúzia de comentários, mas isso meio que explodiu. Li todos os comentários e quero agradecer a todo mundo pelo apoio e pelos conselhos. Isso realmente me ajudou a ter uma perspectiva melhor sobre toda a situação. E para as pessoas que compartilharam experiências parecidas, é estranhamente reconfortante saber que não estou sozinha, embora eu não desejasse esse tipo de drama familiar para ninguém. Vou chamar a namorada do meu primo de Sarah e meu primo de Paul, porque é mais fácil do que ficar dizendo a namorada do meu primo e meu primo o tempo todo. Eu mencionei em um comentário que acabei desconvidando a Sarah da minha festa depois do que ela disse. Eu fiquei bem chateada por ela ter tentado me fazer sentir culpada por me proteger numa situação ruim. Minha mãe concordou que a Sarah passou dos limites e disse que deveríamos fazer algo só com a família mesmo. Ontem o Paul veio conversar comigo sobre isso. Ele parecia super desconfortável, ficava mexendo no celular e não conseguia olhar nos meus olhos. Ele me contou que a Sarah teve problemas no passado com os irmãos mais novos dela. Pelo visto foi bem sério, tipo, os irmãos moravam com a mãe em tempo integral e ela morava com o pai. Teve uma briga enorme quando a Sarah estava no ensino médio. Ele foi vago nos detalhes. Resumindo, a Sarah foi diagnosticada com transtorno bipolar na faculdade e começou a fazer terapia. Segundo Paul, mesmo depois de ela ter pedido desculpas várias vezes, os irmãos ainda não querem ter nenhum contato com ela, o que parte o coração dela. O Paul disse que a Sarah contou pra ele que quando eu falei o que aconteceu com a Tami, aquilo despertou gatilhos nela, porque lembrou a situação com os irmãos. Acho que ela se viu em mim, e viu a Tami nela mesma. Sei lá, foi confuso. Eu não mencionei isso no meu outro post porque era irrelevante pro que eu estava perguntando, mas depois da nossa primeira conversa, a Sarah me mandou uma enxurrada de mensagens dizendo pra eu deixar o ódio de lado. Enviou links de sites sobre familiares com problemas de saúde mental, números de terapeutas familiares, até links de subreddits daqui. Era muita coisa e parecia super forçado, como se ela quisesse consertar minha família, sendo que mal conhece a gente. Eu não respondi nada disso, e acho que isso fez com que ela insistisse ainda mais. O Paul me disse que a Sarah queria se encontrar comigo para esclarecer tudo e pedir desculpas pessoalmente. Fiquei com pena dela depois de ouvir sobre os irmãos, então disse que tudo bem, talvez eu tivesse sido dura demais. A Sarah mandou mensagem meia hora depois, dizendo que ia me buscar, porque queria ir a um restaurante novo que abriu na cidade vizinha, como um presente pré-aniversário. Pra mim. Achei gentil e pensei que talvez eu tivesse julgado mal, mas algo parecia estranho, então comentei com a minha mãe. Ela também achou esquisito a Sarah querer dirigir até um restaurante em outra cidade, quando temos vários bons por perto. E por que insistir em me buscar? Eu podia simplesmente encontrar ela lá. E adivinha? A gente estava certa. A gente já desconfiava do que ela estava tentando fazer. Mas foi a própria Tami, pasmem, quem estragou os planos da Sarah, ligando pra minha mãe e contando tudo.
Aparentemente a Sarah tinha mandado mensagem pra Tammy sobre isso, e eu já vou chegar nessa parte. Enquanto tudo isso acontecia, eu decidi escrever uma carta pro meu pai, como muitos de vocês sugeriram. Isso foi há 2 dias. Coloquei tudo ali, como as atitudes dele me fizeram sentir abandonada e traída, como até hoje ainda me sinto como se precisasse me tornar invisível quando estou na casa de outras pessoas. Contei que queria ter uma relação com o meu irmão, mas que não tinha certeza se um dia conseguiria querer uma com ele. Pedi que me deixasse em paz, porque as tentativas dele de consertar as coisas só estavam me afastando ainda mais. Disse que se algum dia eu decidisse conversar com ele, seria do meu jeito, com a minha mãe presente. A carta acabou ficando com 5 páginas. E vocês tinham razão, colocar tudo no papel realmente me fez sentir melhor. Chorei escrevendo algumas partes, mas foi como soltar um veneno que estava dentro de mim há anos. Minha mãe entregou a carta no mesmo dia e disse que meu pai pareceu surpreso, mas não falou muito, só pegou. No dia seguinte, ele pediu para encontrar minha mãe. Eles conversaram por cerca de 1 hora, principalmente sobre mim. Minha mãe disse que ele chorou algo que eu só vi acontecer 2 vezes na vida. Falaram sobre a possibilidade de eu conhecer meu irmão, e meu pai disse que queria me dar um carro, sem condições. Aparentemente a Tammy e o meu pai também perguntaram se podiam me dar dinheiro para eu comprar algo de aniversário. Vocês vão me odiar por isso, mas eu vou aceitar o carro e os $500. E se ele quiser me dar mais, melhor ainda, porque faculdade, material e me mudar pro dormitório é caro. Sei que pode parecer que estou usando ele por dinheiro, mas honestamente, sinto que é o mínimo que ele pode fazer depois de tudo. Talvez isso me faça parecer mesquinha ou materialista, mas não me importo. Isso não significa que eu perdoei ele. Só significa que sou prática. Minha mãe disse que a decisão é minha e que ela não vai me julgar. Voltando a Sarah, basicamente, ela entrou em contato com a Tammy pelo Facebook. A Tammy mandou os prints pra minha mãe, contando tudo o que eu tinha dito e depois pedindo a versão da Tammy, porque a Sarah não acreditava em mim. Sim, ela disse pra Tammy que achava que eu estava inventando ou exagerando. Quem faz isso? Pra crédito da Tammy, ela contou a verdade e assumiu total responsabilidade. Admitiu que me tratou horrivelmente durante a gravidez, disse que agora está medicada para uma depressão pré-natal com ansiedade, e que se arrepende de tudo o que aconteceu. Foi a Sarah que continuou tentando pintar a Tammy como a vítima, dizendo coisas como: deve ter sido tão difícil para você lidar com uma adolescente durante a gravidez em plena pandemia. A Sarah contou pra Tammy sobre o próprio passado e disse que queria ajudar a consertar a nossa relação porque entendia os 2 lados. A Tammy, na real, disse que não queria que ela fizesse isso, que não era o lugar da Sarah se meter e que ela respeitava minha decisão de manter distância. A última mensagem da Sarah pra Tammy foi dizendo o local e horário do restaurante onde estaríamos. Ela até disse que ia me levar para eu não poder ir embora, como se eu não pudesse simplesmente pedir ajuda para uma garçonete ou ligar para minha mãe ou chamar um Uber. Foi tão manipulador e assustador. Minha mãe postou os prints no grupo da família e xingou a Sarah de tudo quanto é nome. Disse que se ela chegasse perto de mim de novo, iria se arrepender. Minha mãe não faz ameaças à toa. Ela é normalmente super profissional e contida, então quando ela se irrita, todo mundo sabe que a coisa é séria. Bloqueei a Sarah e saí do grupo da família, então não sei o que aconteceu depois. Mas o Paul veio aqui com a minha tia e jurou que não sabia de nada. Parecia realmente chocado quando viu as mensagens. Ficava repetindo: essa não é a Sarah que eu conheço, ela está sob muito estresse ultimamente. Pra ser honesta, não sei se acredito nele, porque ele ainda estava tentando defender a Sarah, o que fez com que minha mãe e minha tia dessem uma bronca enorme nele. Minha tia o chamou de idiota por namorar alguém tão claramente instável, e minha mãe soltou algo do tipo: esse sexo deve ser maravilhoso pra você aguentar esse nível de loucura. Foi super constrangedor, e o Paul foi embora logo depois. É isso por enquanto. Vou fazer outra atualização em alguns meses pra contar como foi tudo com o meu irmão. Sinto que devo isso a vocês depois de tanta gente me ajudar a dar esse passo. Estou nervosa, mas empolgada com a ideia de finalmente conhecê-lo. Sinceramente, não dá nem pra descrever o quanto isso me deixa feliz. É literalmente o melhor presente de aniversário que eu poderia ganhar. Muito obrigada por todos os conselhos incríveis e por todas as pessoas que compartilharam suas próprias experiências. Atualização 2. Oi, pessoal! Como prometido, vim dar uma atualização e essa será a última. Não consigo acreditar que já se passaram quase 2 meses desde o meu último post, mas o tempo voa, né? Quero agradecer a todos que comentaram ou mandaram mensagens privadas. O apoio de vocês significou muito durante um período realmente difícil. Versão curta: fiz 18 anos e foi incrível. Conheci meu irmão. A Sarah tentou entrar em contato comigo de novo, de uma forma realmente assustadora. E falei com meu pai e com a Tammy. Vou contar os detalhes de tudo abaixo, é mais fácil dividir por partes. Sarah. Um dia depois que postei a última atualização, minha mãe decidiu, do nada, marcar uma viagem. Ela simplesmente chegou do trabalho e disse: arruma uma mala, vamos para um resort de praia por uma semana.
Acho que depois de tudo com a Sarah e com meu pai, ela achou que nós duas precisávamos de uma pausa. E foi ótimo. A gente ficou na beira da piscina, caminhou na praia, comeu demais e só relaxou. 3 dias depois de começarmos a viagem, minha mãe recebeu uma notificação do sistema de segurança de casa. Alguém estava na nossa porta. Ela abriu o app no celular e era a Sarah. No começo, ela parecia normal, pedindo para falar comigo através da câmera da campainha. Depois começou a explicar a situação dela, alternando entre triste e raivosa. Dizia coisas como, eu só quero ajudar, a OP não entende o que está fazendo com a família dela, e logo em seguida mudava o tom pra, ela é uma mimada egoísta, alguém precisa fazer ela enxergar a realidade. De repente, ela surtou. Começou a me xingar, a me ameaçar, e a danificar nossa porta e a varanda. Gritava que eu estava destruindo famílias, que eu precisava crescer. Ela até quebrou a câmera da campainha arrancando ela da parede. Foi extremamente assustador ver tudo isso acontecer do quarto de hotel. Minha mãe ficou no telefone com os vizinhos, pedindo que chamassem a polícia. Depois de ver esse lado dela, eu entendo completamente porque os irmãos dela não querem nenhum contato. Quem sabe o que ela fez com eles? O Paul me fez achar que era só rivalidade típica entre irmãos que saiu do controle, mas isso era outra coisa, totalmente diferente. A Sarah foi presa depois que os vizinhos chamaram a polícia. Minha mãe com certeza vai prestar queixa por danos à propriedade e assédio. Os policiais a encontraram sentada no carro, estacionado a algumas casas de distância quando chegaram. Não sei muito sobre a situação dela agora, mas não vou mentir. Desde então fico olhando por cima do ombro o tempo todo. É assustador pensar que alguém pode ficar tão obcecado com a situação da minha família. Para quem está se perguntando, sim, ela e meu primo terminaram. Ele está, digamos, mais abalado que eu, e tem mandado muitas mensagens pedindo desculpas por não ter percebido os sinais. O que é meio irritante, mas enfim. Já disse para ele várias vezes que não foi culpa dele, que ele não tinha como saber que ela ia tão longe. Mas ele ainda se sente culpado. Minha tia disse que ele está pensando até em trocar de faculdade, os dois estudam na mesma, porque tem medo de cruzar com ela no campus. Apesar do drama com a Sarah, meu aniversário foi maravilhoso. Me diverti tanto, de verdade. Tenho a melhor mãe e a melhor família do mundo. Eles realmente fizeram meu aniversário de 18 anos ser especial. Fizemos uma festinha na casa da minha tia, só com a família próxima, minha mãe e os 2 pares de avós. Os pais do meu pai vieram em horário diferente dos da minha mãe para evitar confusão. Minha tia, meu tio e alguns primos, menos o Paul, que ainda estava lidando com o que aconteceu com a Sarah. Ganhei muitos presentes incríveis, e um notebook novo dos meus avós para a faculdade. Mas o meu presente favorito foi o colar de irmã, que meu irmão me deu. É uma correntinha de prata simples com um pingente que diz Sister. Obviamente meu pai ou a Tammy compraram para ele me dar, mas o gesto foi lindo. Finalmente posso ser a irmã mais velha dele, e era isso que eu queria há tanto tempo. Ele ama uma tal de Miss Raquel, uma mulher do YouTube para crianças, eu acho, e a cor verde. Tudo tem que ser verde, o copo, o prato, os sapatos. É basicamente a personalidade dele no momento. Descobri que ele e o gato do vizinho ficam se encarando pela janela, o que é engraçado, porque eu fazia a mesma coisa quando ficava na casa do meu pai com o gato antigo deles. A gente passou mais tempo juntos desde então, e vou vê-lo de novo amanhã. Ele começou a me chamar por um apelido fofo, ainda não consegue dizer meu nome direito, e pergunta por mim quando não estou lá. Meu pai. Meu pai estava lá na primeira vez em que encontrei meu irmão. Eu sabia disso antes, obviamente, porque meu irmão é praticamente um bebê e precisa de supervisão. Me disseram que meu pai ficaria na cozinha o tempo todo, e ele realmente ficou na maior parte. Queria nos dar espaço para criarmos um vínculo. Vi ele nos espiando de vez em quando durante o dia, não de um jeito esquisito, mas mais como se estivesse emocionado por nos ver juntos. Na hora de ir embora, meu pai me acompanhou até o carro e só me abraçou. Não disse nada no começo, apenas me abraçou por quase 1 minuto inteiro. Depois ele disse que sentia minha falta. Eu abracei de volta e disse que também sentia a falta dele. Foi a primeira vez que falei diretamente com ele em 2 anos. Depois disso, ele se desculpou e assumiu total responsabilidade por tudo. Não deu desculpas, nem tentou colocar a culpa na condição da Tammy. Disse que falhou como pai e que se arrependerá disso pelo resto da vida. Eu comecei a chorar de raiva, e deixei tudo sair ali mesmo, na garagem. Contei como ele e a Tammy me fizeram sentir, como aquilo afetou minha saúde mental, e disse que o amava, mas que nunca conseguiria perdoá-lo completamente. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue esquecer. Ele me perguntou se poderia tentar consertar as coisas e fazer parte da minha vida de novo. Eu disse que podemos tentar, mas que não prometo nada sobre voltar a ter o relacionamento que já tivemos. Falei que isso vai levar tempo, e que ele não deve esperar demais. Muito rápido. Ele disse que entendia e que respeitaria meus limites. Ele comprou o carro como prometido. É um Honda Civic usado. Os freios rangem um pouco, mas fora isso, está ótimo. Ele me deu o documento com meu nome, então é realmente meu sem amarras.
Também me deu $1000 de presente de aniversário, em vez dos 500 que havíamos combinado inicialmente, o que foi legal. Estou usando dinheiro para comprar livros para a faculdade e algumas coisas para o dormitório. Minha mãe disse que está orgulhosa de mim por estar disposta a tentar me reaproximar do meu pai, mas também deixou claro que posso desistir a qualquer momento, se isso começar a me fazer mal. Ela tem sido muito compreensiva e não tentou me influenciar nem para um lado nem para o outro, o que eu realmente aprecio. Quando contei ao meu pai que fui aceita na State University, que fica a cerca de 3 horas de distância, ele pareceu um pouco triste por eu estar me mudando, mas disse que estava orgulhoso de mim. Ele se ofereceu para ajudar na mudança e na compra de suprimentos. Eu disse que pensaria no assunto. Parte de mim ainda quer manter certa distância, mas outra parte reconhece que ele está tentando reparar as coisas da forma que consegue. Tammy, vocês vão ficar chocados, mas fui eu quem entrou em contato com ela. Depois de conhecer meu irmão e ver como ele é bem ajustado e feliz, percebi que ela deve estar fazendo algo certo como mãe. Pedi à minha mãe para ligar para ela e basicamente dizer: a OP está aqui comigo, e ela quer falar com você. A Tammy obviamente ficou surpresa, mas aceitou conversar. Quando ela atendeu, houve um silêncio constrangedor de uns 10 segundos, em que nenhuma de nós sabia o que dizer. Finalmente quebrei o gelo e falei para ela que depois de tudo que ela me fez passar e de quanto ela me machucou, a gente nunca mais teria uma relação de verdade. O dano foi profundo demais, e tem coisas que não se consertam só com pedidos de desculpas. Mas que pelo bem do meu irmão, não por ela nem por mim, eu estava disposta a sermos cordiais. Quero que a gente possa participar dos eventos da vida deles sem drama. A Tammy começou a se desculpar imediatamente, dizendo que não é mais aquela pessoa, que procurou ajuda para lidar com a depressão pré-natal e a ansiedade. Está tomando medicação e fazendo terapia desde que meu irmão nasceu. Eu disse que fico feliz por ela estar melhor e de verdade fico. Nenhuma criança deveria viver com um pai ou mãe mentalmente doente sem tratamento. Falamos também sobre a situação com a Sarah, e ela parecia genuinamente preocupada. Disse que a Sarah entrou em contato com ela do nada e que desde o início teve um mau pressentimento. Pediu desculpas por como me tratou durante a gravidez e disse que não passa um dia sem se arrepender daquilo. Conversamos sobre meu irmão por alguns minutos. A ligação toda durou uns 20 minutos. Não falei com ela desde então, mas isso foi só há uns 5 dias. Não estou com pressa para ter outra conversa. Meu pai me contou depois que a Tammy chorou após nossa ligação, não porque estivesse chateada, mas porque se sentiu aliviada por a gente conseguir, pelo menos, ser civilizada uma com a outra. Aparentemente, ela tinha certeza de que eu ia odiá-la para sempre, o que sinceramente até é verdade. Mas ódio cansa demais para carregar. Então é isso de verdade. Minha última atualização. Sei o que algumas pessoas vão pensar sobre meu pai. Eu não o perdoei, e ele vai ter que trabalhar muito para recuperar qualquer resquício do relacionamento que tínhamos. Mas me sinto melhor por tê-lo de volta na minha vida de alguma forma. E eu realmente acredito que os dois se arrependem do que aconteceu. Mas que fique claro, se eu sentir que algo está errado ou achar que meu irmão não está sendo bem tratado, eu vou transformar a vida deles no inferno. Já falei isso diretamente pro meu pai e ele entendeu. Confiança se conquista, não se dá de graça, e eles ainda têm um longo caminho até reconquistar a minha. Obrigada, Reddit, pelos conselhos incríveis e pelo apoio. Estou torcendo para nunca mais ter que fazer um post aqui, RS. E se eu fizer, vai ser sobre alguma treta com colega de quarto, ou algo normal assim, nada de trauma familiar, por favor. Edit, obrigada pelas palavras gentis. Para quem perguntou se estou fazendo terapia, sim. Comecei há cerca de 1 ano e tem sido muito útil. E para quem perguntou se estou aceitando o carro e o dinheiro por ganância, não. Estou aceitando porque faculdade é cara e preciso de transporte. Ele ofereceu porque ele deveria estar ajudando com minha educação e necessidades básicas como pai. Eu não estou pedindo um BMW novo nem uma viagem para a Europa. Edit 2. Para quem está pedindo prova de que a Sarah quebrou a porta da nossa casa, por que eu inventaria isso? E não vou postar fotos da minha casa no Reddit. Usem a imaginação. Edit 3. Parem de me mandar mensagem pedindo minhas redes sociais. Eu não vou me expor só para provar algo para estranhos da internet. E para a pessoa que disse que eu devia perdoar e esquecer, tenta ser tratada como uma doença dentro da própria casa por meses e vê se você esquece rapidinho. Dá pra perceber que tem gente aqui que nunca passou por trauma familiar.